Oi pessoal, eu sou o Miguel Chain, esse é mais um vídeo pro Diário do Culturismo, um vídeo muito sério hoje, mais um vídeo sobre o Shawn Rhoden, o cara que eu odeio, segundo alguns fãs. Para começar esse vídeo eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra o Shawn Rhoden, sempre tem que ter uma introdução longa dessa, fica cansativo às vezes, mas puxa, é chato a gente ouvir gente falando bobagem às vezes, sem entender muito da situação. Quero deixar claro para você que acha isso, eu não tenho nada contra o Shawn Rhoden, não tenho intenção nenhuma de ofender os fãs do Shawn Rhoden. O que eu quero é mostrar a realidade do fisiculturismo para vocês. Eu vivo bodybuilding, acompanho bodybuilding há 25 anos praticamente, muita da geração nova que está aí, o que eles têm de vida eu tenho acompanhando o bodybuilding. Então eles não entendem muitas coisas. Ano passado, tem muita gente me marcando no post do Shawn Rhoden, e ele fez alguns posts aí se retratando, se explicando, e o vídeo se chama O Mr. Olympia Mais Frágil de Todos os Tempos, parte 2, que é a continuação de um vídeo que eu fiz logo depois que ele ganhou o Olympia, e o que ele falou nas postagens dele só reforçam isso. É óbvio que o Shawn Rhoden, depois do que ele mostrou ali, a gente vê que ele estava no off-season menor do que o habitual e com muito mais gordura do que o habitual. Os fãs falaram, lógico que ele pode, ele é um super humano, como eu falei no outro vídeo. Ele tem uma genética fantástica, ele tem uma resposta incrível para as drogas e é óbvio que ele pode chegar em setembro e vencer o campeonato. É óbvio, é muito claro para mim que isso pode acontecer. O que eu disse é que com a atual forma que ele demonstrou nesse Pittsburgh Pro, comparando com outros profissionais e com ele mesmo em anos anteriores, ele tem um caminho mais difícil de trilhar. Vai ser mais difícil para ele conseguir chegar no físico vencedor. Ainda mais considerando que ele tem Rory Winkler, William Bonac e o Brandon Curry babando nas costas dele. E ele ter se apresentado daquele jeito, na minha opinião, dá um boost moral, dá um aumento, dá uma motivação psicológica muito grande para os concorrentes dele. O Dorian, quando competia nos anos 90, o Levrone falou isso. Falou assim, ó, o Dorian, a gente via ele em foto, a gente já tinha vontade de desistir. Quando ele chegava no backstage, não precisava nem posar. Só no backstage ele acabava com a gente emocionalmente falando. O Dorian tinha essa aura, essa coisa, e ele tinha um físico que condizia com isso. Tem um questionamento que é o seguinte, falar, o Shawn Rhoden estava off-cycle, sem drogas. Eu concordo, pode ser que ele passou um período sem drogas, acontece, alguns prós fazem isso, passam um período para melhorar a saúde, regular exames, aquela coisa toda. Acontece que a gente tem algumas coisas aí para pensar. Nesse caso específico do Shawn Rhoden, é um Mr. Olympia que vai defender o título. Talvez ele não fosse a hora dele parar o ciclo. Eu concordo que não é saudável, eu concordo com um monte de coisa, mas vamos ser sinceros, pessoal, vamos deixar de ser hipócrita. O bodybuilding open, profissional, no nível da Mr. Olympia, o cara que tá ali no topo é o cara que não tem medo de morrer, é o cara que faz um monte de coisa e que tem que fazer algumas coisas que talvez até ele não fique confortável. E os caras que têm essa mentalidade mais aberta, com menos medo, são os caras que têm uma chance um pouco maior de ganhar. Eles podem... Porque um cara pode treinar o quanto ele quiser, mas se ele não utilizar o protocolo correto, quantidades corretas, pode ser que ele não vá chegar no nível de competir em Mr. Olympia, não vá chegar no nível de ganhar. Não estou dizendo que é só drogas, né? Muita calma nessa hora. Estou dizendo que as drogas têm um papel fundamental e que às vezes é preciso se segurar um pouco mais nelas. Pensa no Dorian. O Dorian Yates, ele era um cara que acabava o Olympia no sábado à noite e na segunda-feira ele estava treinando já. Pesado. Se isso é certo ou se é errado, fisiologicamente falando, é uma discussão para um outro vídeo. A questão é, psicologicamente falando, o cara queria tanto ganhar, ele era tão profissional, ele tinha uma mente tão voltada para a vitória que ele não conseguiria parar de treinar. Ele treinava na segunda. E eu posso garantir, pelo off-season que ele fazia, ele não parava com as coisas. Tinha um cara que parava com as coisas nos anos 90, que crescia depois, né, na preparação, ficava bem pequeno em off, gordinho, e crescia, que era o Kevin Levrone. Mas o Kevin Levrone nunca ganhou nenhum Mr. Olympia. Chegou perto algumas vezes, ou melhor, ficou em segundo lugar algumas vezes, mas é muito discutível se ele merecia ter vencido realmente o Olympia quando comparado com os outros atletas. Então, é uma estratégia que talvez não seja a melhor quando se pensa em vencer o Mr. Olympia. E quando a gente pensa em alta performance, deixa um pouco de lado a saúde.
Ninguém deve se matar por causa do esporte, mas a questão é que os caras estão para dar um passo a mais ali. Quem tiver mais coragem ganha o campeonato. Não é uma questão... Enfim, quero que vocês entendam. Não é uma crítica ao Shawn Rhoden, ao caráter dele, eu não quero atingir nenhum fã. Quero que vocês entendam melhor como funciona o bodybuilding. Quando eu falei, muita gente fala assim, Shain, você tá enganado, porque o cara é profissional, o cara sabe o que faz. O cara, imagina que o cara profissional vai errar, e ele tem o Cris Aceto do lado dele. Teve um cara que, pô, você parou no tempo, Shain, o cara sabe o que faz, é profissional. Enfim, tá todo mundo achando, todo mundo não, grande parte, tem muito fã do Shawn Rhoden, fã cego, e eu acho que a gente, o que eu luto é para justamente isso, é educar vocês para que vocês não sejam aquele fã cego que tem uma visão fechada, que tem uma visão mais aberta, que consigam entender melhor o esporte. Imagina que o Shawn Rhoden vai errar, até setembro, o que vale é o dia. O que vale é o dia, eu concordo. Mas eu tenho uma experiência tão grande convivendo com esses caras, vendo esses caras de perto, conversando, cobrindo campeonatos, de quase 25 anos. Dá para enxergar alguns padrões. Eu não consigo fazer previsões, que se eu pudesse eu fazia da Mega Sena. Mas eu posso fazer boas projeções. Eu posso mostrar o que talvez possa acontecer. Ano passado teve o mesmo guest pose aqui em Pittsburgh, na mesma época do ano, e o Phil Heath postou com tinha feito a cirurgia, mas estava com o abdômen estranho. Eu até fiz um vídeo falando, o Big Ramy descobriu o ponto fraco do Phil Heath. Aí eu comento que talvez a cirurgia do Phil Heath não tivesse dado certo, que ele tinha problemas de controle no abdômen, e que esses problemas podiam se refletir no Mr. Olympia em setembro. Todo mundo caiu de pau em mim. Todo mundo não. Muita gente veio, Shain, não fala bobagem, o Phil é o campeão. Respeita o campeão, respeita o Mr. Olympia, seu hater do Phil Heath, não sei o que lá. O cara é profissional, o cara tem o melhor treinador do mundo ao lado dele, eles sabem o que fazem, eles nunca vão errar um negócio desse. Deu no que deu. E ninguém que veio falar aquelas bobagens pra mim veio se desculpar depois. Esse ano, 2 semanas antes do Arnold Classic Ohio, o Roy Winkler fez um guest posing lá no Nepal, totalmente fora de forma. Eu fui um dos poucos que falou, ele está fora de forma, ele tem gordura. Pô, teve muito fã do Roy que falou, não, é só água. Muitos canais aí também falaram que era somente água, que ele ia chegar muito bem no dia do campeonato. Teve até atleta que veio aqui no YouTube falando, Shain, você não sabe de nada, os caras são profissionais, os caras não erram nunca. E eu falei, o cara é profissional, a chance de ele errar é menor, mas profissionais erram. Se nunca nenhum profissional errasse, todos os caras chegavam 100% bem em todos os shows. A gente sabe que não é isso que acontece. A gente sabe que os caras chegam com uma frequência até que boa, fora de um bom condicionamento nos shows. Então sim, eles erram, eles são seres humanos, eles são passíveis de erro. E aí chegou o Arnold Classic, o Roy Winkler até um dia antes, na noite anterior, falou, não, eu vou mostrar meu melhor shape amanhã, vocês vão ver, não sei o quê. E deu no que deu. Então, eu não estou dizendo que eu sou o cara sempre certo, nunca ninguém está sempre certo. Também cometo meus erros, não sou mãe de nada, não prevejo nada, mas eu projeto. Então, tem alguns padrões que a gente vai aprendendo com a experiência. Então, eu posso falar que é a voz da razão, a voz da experiência falando. Tem coisas que a gente consegue meio que ali já perceber. E o Shawn Rhoden, sim, vai ter problemas. Dentro desse contexto todo, dentro desse guest posing, a gente vê que ele vai ter problemas. Ficou off-cycle durante muito tempo? Sim. Por quê? Será que foi uma lesão que ele teve? Será que foi um problema de saúde que ele teve que o obrigou a ficar mais tempo do que o normal? Aí teve até um menino que falou assim no comentário, Shain, imagina, ele tem o Cris Aceto do lado dele e isso garante que ele vai chegar muito bem. O Cris Aceto é um excelente treinador, assim como é o Honey Rumble, assim como é o George Farah, assim como é o Patrick Tuor. Esses caras não costumam errar, de vez em quando eles erram. E por melhor que seja o treinador, se o atleta não fizer tudo o que ele pedir, pode acontecer alguma coisa. Dentro de um planejamento pode acontecer algum imprevisto. E mesmo tendo um excelente treinador, o cara pode não chegar no seu melhor. Isso não garante muita coisa. Aí outros falaram assim, mas o Shawn Rhoden sempre faz isso, ele vai se mostrar em forma. E a resposta que eu dou é, se ele sempre faz isso, e ele ganhou só um Mr. Olympia, talvez esse Mr. Olympia que ele ganhou tenha sido sorte, tenha sido circunstância do acaso. É óbvio que não é óbvio que é qualidade dele, ele mereceu ganhar, mas
não quer dizer que o fato de sempre chegar não tão bem ali nessa parte do ano vai garantir que ele chegue muito bem lá. Ele ganhou um Mr. Olympia, ele precisa provar ainda, ele precisa ratificar essa vitória, ele precisa mostrar que ele tem uma frequência, que ele tem uma consistência. E a gente sabe que consistência não é muito o que o Shawn Rhoden apresenta. Infelizmente, ele não é dos caras mais consistentes. Ele não costuma apresentar vários anos seguidos ou várias ocasiões seguidas um shape fantástico. Soma isso com a pressão que ele tem de ser Mr. Olympia, com um monte de pressão, tem um problema. O fato de ele falar que ele é um Mr. Olympia frágil é pelo fato, sim, dele ser frágil. Ele não tem uma personalidade forte, ele não tem uma personalidade de Mr. Olympia. Eu falei no outro vídeo, não é muito legal, o Mr. Olympia é o embaixador do esporte. Quem acompanha sabe disso, ele tem que se mostrar bem. Não é muito legal ele não se mostrar 100%. E ele dá umas respostas no Instagram que reforçam um pouco o meu argumento. Ele ter que se explicar tanto, ter que fazer uma resposta tão grande, reforça um pouco que ele está inseguro, na minha opinião. E aí, vamos ver aqui. O primeiro post que ele fala é o Guy Cisternino fazendo um vídeo que foi protegendo o Shawn Rhoden, e o Shawn Rhoden tem aqui vários comentários de vários profissionais que estão do lado dele, isso é muito legal, mas eu também torço para que ele vá bem, para que o show fique melhor, mas eu não tô aqui para torcer para ninguém, para mostrar minha opinião pessoal a respeito de quem eu torço ou quem eu não torço, tô aqui para mostrar para vocês como que é o esporte. E aí, o Shawn Rhoden comenta aqui, ó, agradece ao Guy Cisternino e aqui, primeiramente, permita-me me desculpar com o Jim Manion e todos os fãs que eu possa ter ofendido. Agora eu pergunto, por que ele tem que se desculpar com o Jim Manion? Será que ele fez alguma coisa errada? Será que o Jim Manion chamou a atenção dele e falou, Shawn Rhoden, será que você devia ter se apresentado assim? Você não podia ter feito uma dietinha melhor, chegado melhor? Porque a gente vê o guest posing do Shawn Rhoden, e eu vou tentar pôr imagens aí comparando o desse ano com o do ano passado, ele não estava nem querendo posar, parecia que ele não estava querendo estar ali. Ele posou com uma má vontade que era clara. E os fãs não devem se aborrecer comigo por isso, eu estou só falando o que aconteceu. Então, o fato de ter que se desculpar com o Jim Manion já levanta aí também um sinal. Né? Eu não imagino o Phil Heath se desculpando publicamente com o Jim Manion. Eu não imagino o Dorian Yates fazendo isso também, com a personalidade que eles tinham. E aí a gente fala muito do Phil, que é um bad boy, que é não sei o quê. Pelo menos ele tinha uma personalidade forte que segurava a onda. Então pode ser sim que o Shawn Rhoden tenha tomado uma chamada aqui da direção da IFBB e um alerta, um puxão de orelha. Fala, meu amigo, toma cuidado. E aí ele fala, tem aqui 18 semanas e tá tudo beleza e tal. Aí ele fala aqui, vocês podem me dizer em qual Mr. Olympia que eu me apresentei fora do shape ou que eu me apresentei fora de condição? Eu fico gordo, o Geister não fica gordo, tudo bem. O The Boston Mass aqui, que é o José Raymond, fica gordo e tudo isso. A questão não é se ele vai se apresentar no shape, com um bom shape ou não no Mr. Olympia. Eu tenho certeza que ele vai. A questão é, ele vai conseguir apresentar um shape tão bom a ponto de vencer novamente? Essa é a grande interrogação. Aí ele faz um outro post aqui que eu achei um pouco... Ele poderia ter feito melhor. Aqui é uma foto dele fazendo guest pose em anos anteriores. A gente vê os gominhos aqui. A gente vê que ele tá grande. Diferente desse ano, que ele não tava com tanto, não tava murchão e gordo. Aqui ele tá com bastante gordura. A questão não é ele estar gordo demais. A questão é ele estar gordo e pequeno demais. E aqui ele tava com um bom volume. Tinha até marca no abdômen. Aqui é indiscutível que ele tava melhor. Nesse outro também é um off-season, mas aqui ele tá bem mais seco. Não dá pra discutir. Nesse guest posing do Pittsburgh, o abdômen dele caía para cima da sunga. Tava com muita gordura. E aqui ele põe uma comparação que eu acho que ele, não sei se mandou muito bem, de 10 anos, 2008 para 2018. Eu não sei se é alguma coisa que tenha validade para dar credibilidade a mais para ele nesse momento. E aqui ele fala, eu sou o Shawn Rhoden, um cara normal, que veste a calça uma perna de cada vez. E fala aqui também
pro pessoal da internet, né? Cadê aqui? Sim, eu fico gordo, sim, eu fico pequenininho, e sim, eu fico gordo em off-season, vejo as fotos acima, que são essas. Mas reforçando, ele tava gordo, mas tava grande. Ele tava pequeno aqui em 2008, mas em 2008 ele não competia, não tava brigando pelo título do Olímpia. Esse ano ele tá, é uma situação bem diferente. Ele tem que entender isso. Então são argumentos que são argumentos talvez desesperados. Isso me faz pensar que ele esteja realmente preocupado. Então, aí continua aqui. Então, para vocês, caras que estão procurando conseguir mais likes ou views na sua página, no seu canal de YouTube, me inclui nesse meio, me incluo nesse meio também. Todo ano eu tento adicionar balanço na minha vida depois do Olímpia, tento ser normal, dar meu corpo uma pausa da competição e viver um pouquinho. Mas quando chega em setembro, eu sempre estou pronto para competir no meu melhor. E é o que eu falei, o cara que briga pelo Mr. Olímpia talvez não pudesse se dar esse luxo de tentar colocar balanço na vida dele. Ele é livre para isso, todo mundo faz o que bem entender. A questão é, estou brigando por um Mr. Olímpia. Eu acho que 99,9% dos bodybuilders, dos fãs, incluindo os fãs que estão ouvindo aí agora, atletas, o cara que vai defender o título, ele vai treinar muito mais. O Coleman falou, depois que ele ganhou o primeiro título dele, ele falou assim, eu nunca treinei tão pesado na minha vida para segurar esse título. E assim foi. E o Shawn Rhoden está dizendo que tentou adicionar balanço na vida dele, que tentou dar uma pausa. E eu acho isso muito perigoso. E isso está se refletindo agora. Vamos ver como é que vai ser em setembro. Pode ser que ele vença, óbvio. Pode ser que ele chegue e ganhe de todo mundo. Não estou dizendo que é impossível. Seria injusto da minha parte dizer que ele não tem condições nenhuma de vencer o Mr. Olympia de novo. Ele tem, ele é o atual campeão. Só estou dizendo que com tudo o que ele fez, com toda essa situação que ele criou até agora, ele vai ter mais trabalho do que teria. Aí ele explica aqui, fala um monte de coisa. Que então até vocês serem capazes de caminhar uma milha nos meus sapatos e conquistar o que eu conquistei em 10 anos de profissional da IFBB, continuem fazendo o que vocês fazem, que é sentando atrás de um teclado e escrever sobre mim e sobre os outros profissionais. A grande questão é quando a gente elogia, ninguém vai reclamar. Quando o profissional que faz cobertura, quando o profissional que cobre, o escritor de revista, o youtuber, o cara do Instagram, quando o cara elogia, todo profissional, todo atleta vem, muito obrigado, nossa, muito obrigado. Quando vem a crítica, que ninguém gosta de ouvir, aí o cara vem nessa defensiva, você não pode falar assim, você fica atrás do seu teclado aí, ganhe seus views nas minhas custas e não sei o quê. E não é bem por aí, pessoal, eu acho que eles têm que entender melhor, e essa situação tão defensiva que ele tá, quer dizer muito a respeito da situação que ele se encontra hoje fisicamente. Ele tá com medo, ele tá preocupado e ele tá começando a tirar para todo lado. Ele tá começando a inclusive atacar as pessoas que estão criticando. O Phil sempre falou dos haters, o Phil sempre foi criticado, mas ele tinha uma postura bem diferente dessa. Aí ele continua falando esse tipo de coisa. E aí ele falou assim, vejo vocês em setembro e aí vocês poderão me julgar. Obviamente a gente vai esperar setembro chegar. Como eu falei, não torço contra o Shawn Rhoden, torço para que tenha um bom espetáculo. Não estou aqui para ofender o Shawn Rhoden, não estou aqui para ofender você que é fã do Shawn Rhoden. Eu estou aqui para ganhar meus views, ganhar meus likes, óbvio que eu estou. Mas eu estou aqui para passar informação, para educar vocês, para que vocês tenham uma mente mais aberta, para que não fiquem aqueles fãs cegos que não conseguem pensar. Tudo que a gente não quer hoje em dia é não conseguir pensar. A gente precisa ser inteligente, a gente precisa pensar, a gente tem que ter um senso crítico em tudo na vida. E seria muito bom se mais gente tivesse um senso crítico maior dentro do bodybuilding. Essa é a minha luta. Eu entendo que vocês fiquem ofendidos, quem é fã do Shawn Rhoden, eu entendo um monte de coisa. Mas eu também queria que vocês entendessem e se esforçassem para aprender. E eu não falo isso de uma maneira pejorativa, se esforçassem para entender, compreender mais o esporte, compreender mais como funciona o bodybuilding, para que a gente tire mais proveito, para que deixe de ser uma briga de torcidas e passe a ser uma festa maior, para que a gente possa, ao invés de brigar
um com o outro e ter discussões chatas como essa, que a gente possa passar a discutir sobre o esporte, discutir como um cara pode melhorar, o que ele tinha de bom, o que o outro não tinha, para que passe tudo a ser muito mais frutífero, para que possa tudo ser mais prazeroso e para que a gente possa trazer algo de valor para a geração que vem em seguida da gente. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos que assistiram. E sim, a gente aguarda setembro, torcendo para que a gente tenha um grande show e torcendo sempre para que vença o melhor em setembro. Vou ficando por aqui. Até a próxima.